cara, eu só bebo um... Você não gosta de Heineken, não? Eu gosto de Heineken, ninguém vai xixi de ego. O que é xixi de ego? Qualquer outra cerveja que não seja Heineken. Então vamos lá, paramos na 8. Isso. A pergunta é: Quais avanços tecnológicos da... Científico do século XIX. Quais foram os avanços tecnológicos e científicos do século XIX? quais foram os avanços tecnológicos e científicos do século XIX? Essa é a ciência. Sete? Qual que é a 6? A ciência, qual foi a grande contradição do século? Qual foi a grande contradição? Eu expliquei a grande contradição? Não. Não? Então vamos dar 6 para baixo. O quê? A grande contradição do século XIX? Eu acho que já. Qual que é? Quem tem a resposta? É desumanização, progresso. Isso. De um lado, o progresso beneficiando a burguesia. De outro lado, a desumanização, fudendo com quem? Com o proletariado, né? E os avanços tecnológicos que demonstram o progresso do século XIX? Quais foram as grandes descobertas do século XIX? Petróleo, aço, é isso? Petróleo, né, que permitiu o motor a combustão. Energia nuclear. Energia nuclear do 20, né? É. Esse motor a combustão permitiu a invenção dos primeiros automóveis. As primeiras motocicletas, os primeiros carros. O que mais? Foi inventado no século XIX. Os antibióticos foram também nessa época? Penicilina? Sim, tem também a questão aí no campo das descobertas de antibióticos, né, da biologia, da química, que permitiram alguns avanços aí no campo da medicina, na melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. Nós temos também... Oi? Vacinas também. Os avanços vão dar continuidade. Começa no século XIX e vão continuar durante o século XX. Então, os automóveis, as descobertas no campo da química, da biologia, como a presença, por exemplo, das vacinas. Vacina você inocula geralmente um vírus ali na pessoa, um vírus inativado. Esse vírus vai fazer com que o seu corpo crie o quê? Anticorpos, se preparando para quando ele venha a receber um vírus vivo. Aí quando o vírus vivo chega, seu corpo já tem anticorpos preparados para lidar com aquele vírus e consegue matar, né? Então, automóveis, temos também o telégrafo. O telefone. Computador ainda não. Computador do século XX, né? Esses meus computadores ali, no contexto da transição da Primeira para a Segunda Guerra Mundial. Foram produzidos dentro dos exércitos, como tecnologia de guerra. Eram gigantescos, né? Os computadores eram maiores que essa sala aqui. E à medida que a tecnologia vai avançando, eles vão diminuindo de tamanho. Na década de 70 e 80 começam a surgir os primeiros PCs, os personal computers, né? Os computadores pessoais. Microsoft também da Apple, na década de 80. O Steve Jobs ali, ele faz os primeiros PCs ali. A Microsoft também vai desenvolvendo softwares para poder atuar nesses computadores. Mas eles nascem como tecnologia de guerra no século XX. Né? Então temos o telégrafo, o telefone, os automóveis, as ligas metálicas, armas cada vez mais poderosas e assassinas. Então são alguns avanços tecnológicos aí. A eletricidade. A eletricidade vai permitir, por exemplo, o quê? A energia elétrica. Algo que é fundamental nas nossas casas hoje em dia. Luz. Oi? Não
só a luz. A lâmpada lá eles tinham luz, mas usavam luz de outras coisas. A luz mais popular ainda no século XIX não era a luz elétrica. Era velas, né, lampiões. Os lampiões eram abastecidos, né, ou de querosene ou de óleo de baleia também, que demorava a queimar o óleo de baleia. Então ele durava mais, parecia uma vela, né? Eles colocavam óleo de baleia porque conseguia ficar mais tempo para iluminar a iluminação pública. Depois vai sendo substituída, né? A eletricidade permitiu algo que faz com que as comidas elas duram pra caralho hoje em dia. Geladeira. Imagina a vida sem geladeira. Como é que era a carne? No Brasil ainda não tinha eletricidade no século XIX, né? Vai demorar para chegar aqui um pouco mais do tempo. Você tinha que salgar a carne, exatamente. Salgar a carne para que ela pudesse se preservar. Mas de qualquer forma ela ia apodrecendo ali. Uma carne meio que apodrecida. Apesar de que, quando a gente come a carne crua ou bem passada, ela vai de qualquer forma apodrecer. Ela precisa apodrecer no nosso estômago para ele conseguir digerir. Porque o nosso estômago, assim como a nossa arcada dentária, não é um estômago, uma arcada dentária propícia para comer carne. Nós somos, ou éramos, né, no início da evolução, animais herbívoros. Com o tempo que a gente vai mudando a nossa dieta. E é o fato de mudar a dieta que permitiu a nossa evolução. Ao comer carne, foi uma fonte maior de proteína, deu mais força e ajudou também que o nosso cérebro crescesse. Mas, de qualquer forma, isso, né, não era propício, porque a nossa arcada dentária era própria para comer carne. Tem que assar a carne para poder conseguir comê-la. E depois de comida ela começa a apodrecer. Por isso você fica rotando a carne ali, não tem nada. Você viu isso? Mas eu gosto de carne crua. Oi? Carne crua? Qual carne crua que você gosta? É aquela mesmo, que vem com nervinho. Essa mesmo. Mas não seja cabeça não, é músculo. É músculo? Tem nervinho, realmente envolvida. Mas o músculo não dá pra comer cru não, dá? Ah, claro. Cru? O músculo tem que cozinhar pro caralho, senão fica... Não, fica... Você tá comendo músculo errado, filho. Você não pode final quando você estiver. Não, mas aí tá cachaçado. Se dia que tiver a Daiane, aquela que faltou com ele, você não assistiu o Cachaçado. Vai, Rogério, não sei. Tô invisível. vai passar, que não se chega do resto também. Se falou que gosta de casar, tá certinho. Casamento tem que mandar ver no músculo mesmo, né? Gente, eu sei que dá moral pra vocês merda, velho. Agora não é que tá solteiro, né? É difícil essas carnes aí. Tá nada. Professor, final desse carnaval aí o marido bebeu tanto que ele ficou invisível. Foi? Tô invisível? Tá invisível até hoje, ó. Ele saía gritando a verdade e eu falava assim, tô invisível! Olha que negócio. A Carol, Cachaça. Eu não vivi quase nada nesse carnaval. O negócio foi dividido, verdade? Foi o carnaval mais light que eu passei na minha vida. 41 anos de idade. Eu também, só dormi. O ano passado, os meus filhos passaram o carnaval comigo também. Mas eu saí quase todos os dias. Ficava com eles durante dias, dormia à noite, era frio. Esse ano chegava à noite, eu ia dormindo, porque eu estava tão morto, cansado. É a idade, eu não conto mais. Eu saí um dia só no domingo. E mesmo assim, né, chegou um momento do frevo que eu falei, velho, eu vou embora. Não aguento mais. Não avisei ninguém dos meus amigos que estavam lá, vazei. Eles mandaram mensagem, eu fiquei invisível. Eu mandava mensagem, velho, cadê você, mano? Você sumiu. Eu não tô em casa. Ô, Fê, e você, quando você vai nesse lugar, você não volta de Uber, não? Você vai de carro até hoje, você tá andando de carro todo? Mas eu nem tô bebendo muito mais. Daquele jeito, né? Aquela forma que eu sofri o acidente foram 3 dias, né, bebendo seguido.
Virando, né? Virando, sem dormir, na cachaça, freio, Quantos anos bagunça. isso? Oi? Tem quantos anos? Foi em 2017, nós estamos em 2023, 6 anos, né? Foi quando você vai com mulher, Foi no ano da separação, né? Nossa, você tem No ano da vergonha. separação só aconteceu desgraça, né? Ele pediu separação em janeiro. Em abril eu fui sequestrado. Que isso? Foi sequestrado? Eu estava vindo para a roça, uma das roças que eu dou aula de carro. Credo. 2 caboclos na moto, me seguindo. E aí o que acontecia? Lá nessa roça, descia lá embaixo assim, o celular ficava sem sinal. Aí eu fui olhar meu celular para ver as últimas mensagens, porque lá, quando chegasse lá, eu ficaria incomunicável. Aí eu vi as últimas mensagens, poder atualizar antes de chegar lá. E os caras lá atrás de mim, né? Aí os caras, eu acho que acharam que eu tinha visto eles e comecei a ligar a polícia na hora da região de cidade. Me metendo bala, pá, tirou. Na hora que eu escutei o estouro, eu achei que o pneu tinha estourado. Eu falei, não, o pneu estourou, eu vou capotar o carro aqui agora. Eu freiei, na hora que eu freiei, eu olhei pro lado, a fumacinha saindo na arma do cara. Assim, eu falei, puta, ele errou o tiro. Ou não, ele acertou, já tô partindo dessa pra outra. Credo. E aí você recuperou do sequestro? Aí Eles te pegaram e levaram pro pararam carro? o carro. Aí um dos caras que estava na moto desceu, né, com a arma pra cima de mim, mandou eu deitar no banco de trás, eu fui no banco de trás e falou, não, vem pro banco da frente. Aí eu desci do carro, fui no banco da frente e falei, não, vai lá, porta-mala. Aí foi pro porta-mala do Uno. Nossa, você detalhou. E ele bacado, acelerado, passando os bacadas, todos os buracos, tudo possível. E eu não sabia se eu sentia dor, né? Eu só pensava que ia morrer. E eu pensando que ia morrer, eu falei, ele vai me desovar em algum lugar. E eu lembrando dos meus filhos, né? Passando um filme na minha cabeça. Pediu perdão. Não, Pedro, não tem perdão, não. A única coisa que me passou na minha cabeça foi pedir perdão. Sei. Passou tudo, um filme, eu falei, nossa senhora, meus filhos, cara. Aí eu lembrei, não, pelo menos eu fico seguro, né? Vai dar bom pra eles. Mas, velho, eu não vou ver eles crescer. Pensando em várias coisas. Ia lá no porta-malas. Chegou lá na fazenda, no cu do mundo. E ele foi e falou, desce aí. Eu falei, desci. Aí ele falou, eu vou te liberar. Você vai e corre, né? E me dá seu celular, dá sua carteira, dá tudo pra você ficar comunicado. Não, coitado. Eu falei, já que você vai matar, Você falou isso. faz uma pra mim, velho. Meu carro tá cheio de livro. Deixa eu tirar pelo menos meus livros. Essa pode levar tudo. Aí ele foi e deixou. Eu tirei meus livros, joguei tudo na beira da estrada, assim, estrada de chão. Era livro pra caralho. Nossa, eu perdi uns 10 mil reais de livro. Depois você Eu andava com a biblioteca do meu carro. Ele deixou eu tirar os livros. Eu tirei. Aí ele vazou pro meu carro. Aí eu falei, você vai abrir. Aí você correu. E aí, Você andou muito pra procurar Oi? ajuda? Aí depois que ele sumiu, eu voltei, né, no caminho, fui andando, não sabia onde que eu estava, não fazia a mesma ideia. Os livros eu deixei lá, eu falei, velho, na hora que eu arrumar alguém para me tirar daqui, para me levar para casa, eu peço para essa pessoa voltar, eu pego meus livros e vou. Aí eu vou, chamo a polícia, né? Aí você ficou andando muito tempo até achar alguém? Aí eu andei e encontrei um caboclo andando de bicicleta lá na roça, lá nas ruas de terra lá. Eu pedi ajuda para ele, tinha o celular, eu fui, liguei para a polícia. Aí eu fiquei lá esperando, aí eu perguntei para ele onde que era aquilo, eu falava para a polícia onde que era, a polícia foi lá. Mas só que antes disso, eu vi 2 caras de moto vindo. Aí os caras voltou para terminar o serviço. Rapaz, eu corri pro Merece Mato. Senhora, eu falei, agora fudeu, a polícia vai vir, vai chegar aqui um pouquinho e vai achar que foi trote. Você recuperou o carro? E recuperou o carro? E ele lá na Floresta do Lobo? Não, isso foi aqui, perto de Ipanema ali, sabe? Aquela nova anel viagem que eles fizeram pra lá. Não, fazem aquele lado lá. Chão lá. E depois você conseguiu recuperar o carro? Não. Não, nunca mais. Nunca mais? Aí, no meio do ano daquele ano, eu comprei um outro carro. Comprei outro carro. Foi em Já abril. sabe o que aconteceu com o outro carro?
Comprei outro carro em julho. Em outubro, semana do saco cheio. Jura, 3 meses depois Começou na sexta-feira. Os amigos meus veio de Brasília pra cá. Foi praga das mulheres. Tinha um amigo meu que tinha um triplex no Santa Mônica ali. Aí nós fomos fazer uma festa em triplex, era aniversário dele. Começou na sexta. Aí no sábado, triplex, lá nós foi, pegou lá, por causa tinha aquelas piscinas de 5 litros, nós levamos essa piscina pra lá e encheu essa piscina. E ficou lá o sábado, o dia inteiro tomando cachaça na piscina e chamou o povo, fazendo festa, a bagunça rolando solta. No domingo, de novo. Sexta, sábado, domingo. Você dormiu não? Virando. Dormi quase nada. Acordava bebendo, dormia bebendo. No domingo nós fomos pro Longo à noite. Passamos o dia inteiro lá bebendo. Eu fui em casa, tomei banho, troquei de roupa e fui pro Longo. Eu tava lá no Longo dormindo em pé. Vou embora. Aí eu falei, eu preciso ir embora, velho. Não vou dar conta não. Aí eu fui. Dormindo em pé. Que carro que era? Entrei no carro, um Palio Quente. Entrei no carro, tava tão bêbado que eu não coloquei o cinto. Aí. Pra ir embora. Eu lembro de poucas partes disso. E qual local você bateu? Eu lembro que eu peguei o carro Fui batendo poste. Não, eu tô falando e qual- lembro depois Eu sei como- de acordar depois da batida. Porque eu bati, eu estava sem cinto, quebrei o volante no peito, quebrei o para-brisa na minha cara, arregaçou tudo. E já chegou o Superman? Ô, mas essa é a cara dele, a testa dele ficou toda. É, toda tem lá no Instagram, pra quem quiser ver, tem lá no Instagram dele. Arregaçado na cara. Eu falei, nossa senhora. Na hora que na verdade, eu acordei com um cara, me acordei. O cara falou, velho do céu, o que você fez? Eu tinha batido no poste. Deu o poste. Teve que pagar o poste. Não tinha que pagar o poste por sorte, de sorte pra caralho. Porque é o muito forte. Eu não morri. Porque o poste é caro. Não morri. Né? Não tive que pagar o poste porque o corpo de bombeiro chegou lá antes, me levou. O carro ficou lá, não sei como que eles não acharam, né? Acharam, né? Que eles deveriam pegar a placa. Mas aí eu acho que o guincho chegou antes também da polícia e da CEMIG. Se a CEMIG tivesse pegado, ia pegar minha placa e cobrar o poste de mim. Que sorte pra caralho. Sorte pra caralho. Eu lembro de alguns prêmios, lembro desse cara me acordando. Aí eu levantei, Qual local você bateu? tentei ligar o carro para tirar o carro, dar o carro não andava. Eu lembro que eu olhei assim no retrovisor, eu não vi minha cara, só via sangue assim. Aí eu acho que eu fui e desmaiei de novo. Aí eu lembro da ambulância, né, do corpo de bombeiro chegando. E lembro deles tirando o carro de vidro da minha cara. Cara, você lembra tudo. No caminho, de alguns flashes. Aí eu lembro de chegar no Uai do Tibério. Eu lembro quando eu cheguei lá também. Aí chegou lá, eles tirando os últimos carros de vidro para poder costurar. Não. Foi costurando. Tava sempre parecendo um Frankenstein. Foi costurando minha cara inteira. Por isso você não quer casar mais, porque depois quando largar, você tá. Pois é, largar para ser de novo, dessa vez não sobrevivo não. Tive sorte para cair ter sobrevivido a essa. Você traga da mulher, guardou. Então aí. Tudo em um ano, aí. E os. Eu não vou falar isso como um gado não, mas eles fecharam, né? Costuraram, com um monte de caco de vidro dentro ainda. Eu lembro que passou anos, uns 2 anos, ainda saía caco de vidro assim. Esse caco de vidro ficou por baixo na pedra, então. Aí a pedra vai expulsando com o tempo, né? Mas foi foda, foi tenso. E onde você bateu? Qual Oi? bairro você bateu? Eu bati, depois desse lance do cupim ali no poste, no primeiro poste, subi no ancião. Anselmo. Passei esse lance do E você cupim. tá ao vivo, contando a história. Vamos voltar, que eu tenho mais história. Agora que eu vi que ele sabe que tá ao vivo, gente. Próxima questão. Qual que é o Instagram dele? Passa por lá esse aqui, ó. O que foi de um pensamento explorado do século XIX? Eu tô lendo o No nome. século XIX, que foi intensamente explorado, foi o trabalho humano. Então. Nós vimos no processo de desumanização que o trabalho humano foi intensamente explorado. Os trabalhadores naquela época trabalhavam jornadas de até 16 horas por dia, 16, 18 horas. Jornadas extremamente extenuantes, em condições completamente insalubres,
moravam em albergues, em cortiços, amontoados uns dos outros, sem nenhum tipo de saneamento básico, eram obrigados, existiam leis anti-vagabundagem. Se você não tivesse emprego, você poderia ser preso, poderia ser torturado, poderiam ser mutilados. Eles arrancavam a orelha, arrancavam dedo de pessoas que não trabalhavam, reincidentes. Você era obrigado a aceitar um trabalho que parecia pagar uma miséria e custava dar para você sobreviver. Então, essas eram as condições de trabalho. E diante dessas condições de trabalho desumanas, né, surgiram as correntes que começaram a criticar o sistema capitalista. Que correntes foram essas? A próxima questão, não é? Qual que é? Que correntes surgiram questionando tal exploração? Essa aí é a 9, né? Isso, trabalho humano, explorando, né, e desumanizando os seres humanos. Aí surgiram as correntes socialistas, que Marx dividiu em socialistas utópicos e científicos. Utópicos eram aqueles que eram sonhadores, que acreditavam que poderiam convencer a burguesia de criar cooperativas em vez de empresas, transformar as empresas em cooperativas. O que significa isso? A empresa, em vez de dar lucro só para o patrão, tudo que ela produzisse, né, seria dividido entre todos, de forma igualitária. O Marx vai falar o seguinte: isso aí é viagem na maionese. Acho que as pessoas vão aderir a isso, os empresários vão deixar de lucrar e de enriquecer para dividir tudo de forma igual? Não vão. Para conseguir isso, só através de uma revolução. Para acabar com essa exploração do trabalho humano do trabalhador, só através de uma revolução. E não há revolução, segundo Marx, sem armas, sem violência. É preciso pegar em armas para tirar a burguesia do poder. Então as correntes socialistas aí criticavam essa exploração, a desumanização do ser humano, e propunham um outro modelo de sociedade, que não baseado na exploração do ser humano sobre o ser humano. Próxima questão. Que correntes surgiram questionando tal Que As correntes foram as correntes socialistas, né? Aí tá na. O que foi o romantismo? O romantismo foi um movimento cultural do século. Quais foram os. Qual que é o número 10, Pedro? Qual que é a pergunta? 10. Que Socialistas. correntes surgiram questionando a Correntes socialistas. Tá lá, correntes socialistas. Aí agora Aí tem Proudhon, tem o Marx, tem o Saint-Simon, tem vários aí. Tem o Fourier. Oi, são socialistas, certo? Não? Oi? É a 10, isso aí, romantismo? Isso. O romantismo é um movimento cultural do século XIX. Um movimento cultural que se opõe ao iluminismo. O iluminismo é um movimento cultural do século XVIII, que é chamado século das luzes. E qual que é a luz que deve guiar a humanidade segundo o iluminismo? A luz de Deus? Não, a luz da razão. Só a razão, a ciência e a tecnologia podem resolver os problemas da humanidade. A luz de Deus é na Idade Média, que eles chamavam de Idade das Trevas, da escuridão. A religião, em vez de resolver os problemas do homem, só cria problemas para os seres humanos. A religião só cria guerra, só cria divisão, só cria treta. Tanto que a terra, que é considerada a terra santa, é o lugar onde mais se derramou sangue em nome de Deus. Ali, os judeus, para chegar naquela terra, o povo hebreu, teve que expulsar o povo que já morava lá. Quando Abraão sai de Ur para a terra prometida, e começa o processo, que dura aí um bocado de tempo, 40 anos. 40 anos não, 40 anos, ele vai ter filhos, né? Isaac, depois Isaac vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó, o Jacó, que vira Israel, ele vai ter 12 filhos. Desses 12 filhos nós temos José. José vai virar escravo no Egito. Moisés vai libertar a galera da escravidão no Egito. Aí eles vão ficar 40 anos no deserto. Depois de 40 anos no deserto, ele chega na terra prometida. Quando ele chega na terra prometida, ele chama gente morando lá.
E aí eles têm que expulsar a galera de lá, através de guerras, de confrontos. Então, para eles chegar na Terra Prometida, tiveram que matar o povo que morava lá. Aí eles ficam lá um tempo. Mas aí eles ficam lá um tempo, depois vem o exílio na Babilônia. Eles, em várias partes, em vários momentos ali, eles são expulsos dessa terra que eles diziam que era deles. Eles perdem o domínio sobre esse território. Na época de Jesus, por exemplo, aquele território estava sob o domínio do Império Romano. No ano 70 depois de Cristo, eles são expulsos de lá. O Império Romano passa a dominar aquela região. Depois cai o Império Romano. No século VII, os muçulmanos, a partir de Maomé, vão dominar aquela região, a partir do século VII e VIII. E eles vão ficar lá até 1948, quando a ONU cria o Estado de Israel e expulsa os palestinos daquela região lá e coloca os judeus. Não treta pra caralho, continua guerra, não. É uma terra que já não estava mais imposta para os hebreus, mas eles dizem que a terra é deles, está na Bíblia. Mas a própria Bíblia diz que a terra não era desde o começo, né? Tinha gente morando lá. Apesar de que é uma promessa de Deus. Né? Então o bagulho ali é bem. Quais as principais características? Então, peraí, voltando. O Luiz diz que é a luz da razão. Sua razão pode nos conduzir ao progresso, à liberdade. E aí, o romantismo vai se opor ao iluminismo, dizendo que a razão do iluminismo transformou o ser humano num ser frio e calculista, tal como as máquinas da Revolução Industrial. Então, o homem virou uma máquina, um robô, sem sentimentos. Por isso o romantismo diz que o homem é muito mais do que um animal racional, o homem é um animal sentimental. É um animal que se guia pelos sentimentos. Os sentimentos, na verdade, é a parte mais nobre do ser humano. E você prefere seguir o quê? Os sentimentos ou a razão? Razão, porque o sentimento só fode. O sentimento só vai sofrer, né? Não tem sentimento, né? Se a gente segue o sentimento, a gente se lasca, se fode. Ninguém segue. Mas a razão, ela não faz a gente totalmente feliz, né? Ninguém segue assim a razão, não. A razão faz a gente seres frios, calculistas. Às vezes é bom. Para sofrer menos. Mas você também vive de forma menos intensa. Você fica sempre calculando tudo. Você fica isolado no seu próprio. Você não se entrega às coisas. Fica sempre com o pé atrás. Por isso você não vive experiências. Você sofre bem mais do que se tivesse seguido o sentimento. E acaba que também você tenta ter o controle sobre tudo, e essa tentativa de ter o controle sobre tudo, deixa a pessoa bem mal. Porque não dá para ter o controle sobre tudo. Você tenta matar em você a sua parte sentimental, isso vai te tornando um ser, muitas vezes, né? Porque essa repressão dos sentimentos, ela acaba que tem consequências. As consequências vão ser traduzidas em algum momento em algumas patologias psíquicas. Para a cabeça. A número 12 você respondeu quais principais características do romantismo? Ainda não, vamos entrar agora. Tá. Então, o romantismo ele valoriza os sentimentos, o sentimentalismo, o individualismo. Pessoal, você tem nada, é? Nervoso já. O nacionalismo, Vocês perderam o fio da meada aí. o patriotismo, um monte de ismo, né? O idealismo, mas o misticismo. Nossa, as características são muitas. Várias, né? Eles vão privilegiar as emoções e os sentimentos, né? As emoções se manifestam mais no sujeito, no indivíduo, né? Porque isso é o subjetivismo também. Nossa. Então, o sujeito, o indivíduo é o que tem emoções. No indivíduo, no sujeito, se manifestam essas emoções. E as emoções são ligadas, muitas vezes, ao amor. Né? Os sentimentos ali de amor. O amor à pátria, o amor à nação. Vai ser, inclusive, o romantismo que vai influenciar a Primeira Guerra Mundial. Os jovens vão ler a literatura romântica e vão ali
se identificar com a sua pátria, porque a sua pátria tem uma língua comum, um território em comum, pessoas que têm uma história em comum. Tudo isso vai produzir um sentimento de pertença. Até o século XIX não existia esse patriotismo. Patriotismo que a galera usa hoje muito, né? Bolsonaro, por exemplo, usava pra caralho. Agora parte, né? Os três lá, como é que era? Deus, pátria e família, não é? Amor à pátria. Até o século XIX não existia esse negócio de O que está pátria. escrito no último? Subjetivismo. Até porque até 1822, por exemplo, o Brasil nem era Brasil. O Brasil até 1822 era uma colônia de Portugal. Uma colônia que nem tinha todos os territórios. Por exemplo, o Acre nem pertencia ainda. Várias regiões nem pertenciam ainda à colônia. Então, essas coisas foram sendo construídas com o tempo. Essa ideia de país, de nação. As cores da bandeira foi uma construção. A primeira bandeira republicana era a bandeira dos Estados Unidos. Aí eles lá, não, peraí, você está imitando demais, né? Porque o primeiro nome do Brasil depois de também republicano é Estados Unidos do Brasil. A bandeira é igual. Não, peraí, estamos copiando, vamos fazer a bandeira igual à bandeira do Império, só que mudar algumas coisas. Aí troca alguns símbolos do Império e coloca os símbolos que estão na nossa bandeira hoje, né? O globo, as estrelas representando os estados, o lema ordem e progresso, que é do positivismo, que a gente vai ver, as cores, o verde, né? Representando as matas, o azul, o céu, o amarelo, o ouro. E na bandeira do Império tinha o café, né? Café e... eu não sei se é algodão. Porque foi o principal carro-chefe da economia no século XIX. Qual foi a influência do romantismo? Dois filósofos vão influenciar o romantismo. E depois o romantismo vai ter influência sobre a corrente do idealismo alemão. O primeiro dos filósofos modernos a influenciar os românticos é o Pascal. Pascal tem uma frase que resume bem o que o romantismo pensava. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou seja, por mais que a gente queira dominar, controlar tudo com a razão, tem coisas que a razão não consegue dominar nem explicar. Por exemplo, o nosso coração. Por que a gente gosta de quem gosta? Não sei nada de coração. Se fuder, né? Existe Quem não gosta, né? De quem não gosta. uma antena parabólica, não sei se é nas nossas orelhas, do céu, em algum lugar do nosso corpo tem. Ela fica detectando. E quando ela encontra alguém, que ela percebe que esse aqui tem poder e a capacidade de fuder com a vida. Aí vai ter, ainda vai. Aí, tá, fixa. Pronto. Desgraçou com a sua vida. Ele fica procurando. Quando a pessoa é de boa, vai ser uma pessoa tranquila, essa antena não se liga, não conecta. Acho que essa antena fica na testa, né? Deve ser em algum lugar. Na testa do chifre. Na verdade, a antena é o chifre, né? Ele fica caçando. Quem tem o potencial de fazer esse chifre crescer ainda mais? Né? Na hora que ele identifica, não é esse mesmo. Então o coração tem razões que a razão desconhece. Outro que influencia o romantismo é o Rousseau. Como é que é o nome? Rousseau. Rousseau com o mito do bom selvagem. Rousseau acredita que o ser humano nasce bom, a sociedade que o corrompe. O bebê não tem maldade, é a educação dos adultos que faz com que a criança aprenda a ser má. O ser humano nasce bom, a sociedade corrompe. O ser humano nasce livre, a sociedade o escraviza, com regras, com leis. Então é o mito do bom selvagem. Ele acreditava que os índios, por exemplo, eram bons. O homem branco que chega e corrompe os índios. Os índios andavam nus, não havia problema nenhum nisso. Não é porque eles andavam nus que eles eram todos depravados e vinham trepando toda hora. Não é que eles chegaram aqui e viram os índios pelados e falaram, esse índio é depravado, anda pelado, é trepar toda hora.
Aí eles passaram um tempo com os filhos e falaram, pai, esse fica pelado no treco do óleo. Ele faz pau duro. Já é uma coisa. Esse povo não gosta da fruta, né? Não gosta de sexo, só gosta de frígio. Aí eles mudam de ideia. No primeiro momento eles acham que a tudo é trabalho, mas eles não gostam. Por quê? Porque a roupa é que faz o que excita a imaginação. No século XIX, por exemplo, que a gente está falando aqui, as mulheres vestiam-se até os pés. O homem ficava excitado se ele conseguisse ver um calcanhar. Vou falar. Se viu o calcanhar dela? Agora hoje em dia é tudo pelado. Aí o trem vai só subindo. Né? Se viu a canela, se viu o joelho, se viu a virilha, daqui um dia vai ter que fazer um ultrassom para ficar com tesão, cara. Tem que ser dentro, porque o povo pelado, né? Hoje em dia tá tudo muito fácil. É verdade. Um minuto tem, pessoal. Um minuto? Mas acabou, né? Não, falta só Eu uma. sou Pascal e idealismo moderno. Falta só uma. Qual foi a influência do romantismo na filosofia? Não, essa aqui é só essa aqui. Mas esse aí não é o... Consigo responder tudo. as características são essas aqui, ó. Nossa, eu copiei tudo errado. Sentimentalismo, individualismo, nacionalismo, patriotismo, idealismo, Vambora, gente, já subjetivismo. Tchau pra vocês.